Olá! Nos últimos anos, a gente vem se acostumando a ver a fé em tudo quanto é palanque. Mas o que está acontecendo agora vai além da velha mistura de religião e eleição. O que eu me proponho a mostrar para vocês é como a fé vem sendo transformada em ferramenta de poder político, no qual você tem um combustível para a intolerância religiosa, motor de racismo epistêmico e arma contra a laicidade do Estado no Brasil. Eu vou buscar aqui dados mais recentes, 2024 e 2025. E lógico, não é exagero falar em guerra contra o sagrado, quando terreiros são destruídos, mães de santo perdem a guarda de filhos e a Constituição vira figurante nessa história. Eu vou deixar claro aqui que eu não estou fazendo nenhuma apologia contra a religião, muito pelo contrário, tá? Tenho o maior respeito pela religião e pela religiosidade. Então, se vocês forem por esse ponto, esqueçam, não é esse o objetivo. O único objetivo desse vídeo é discutir a questão do uso da fé como ferramenta política. E, no meu entender, o uso inadequado da fé para isso. Então vamos lá. Olha bem, pessoal. Em 2024, o país bateu um recorde macabro. No caso, as denúncias de intolerância religiosa cresceram mais de 80% em relação ao ano anterior, chegando a 3.853 violações registradas só no Disque 100. Esse salto não é ruído estatístico, ele é sinal de que a agressão deixou de ser um atrito isolado e passou a funcionar como tática organizada, alimentada por polarização política e por discursos de ódio legitimados em altos cargos. Quando o gráfico sobe em linha quase reta, né, aumento exponencial, não estamos mais falando aqui de casos pontuais, mas de uma crise estrutural em andamento. E aí, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho da questão da violência em relação a cor, gênero e alvos definidos. Então vamos lá. Os números também dizem quem está apanhando mais. Vamos tentar entender isso? Em 2024, os casos contra o candomblé saltaram de 58 para 214. Veja que absurdo, 4 vezes. Né? Isso não é qualquer coisa, tá? Na Umbanda, de 84 para 234. Ou seja, um aumento brutal concentrado nas religiões de matriz africana. Quando olhamos para as vítimas identificadas, a esmagadora maioria, 1.423 pessoas, são mulheres, predominantemente negras, ou seja, racismo religioso recai sobre corpos muito específicos, numa dupla ou tripla camada de opressão. E a radicalização não poupa ninguém. Evangélicos também registraram 111 violações, mostrando que, quando a intolerância é institucionalizada, qualquer grupo pode virar alvo do extremismo. E aí, vamos tentar dar uma aprofundada um pouquinho nesse assunto, senão vira uma coisa muito do tipo apresento dados e boa, né? Não, vamos lá. Olha, a intolerância de hoje não caiu do céu. Ela é herdeira direta de séculos de racismo epistêmico. Desde o período colonial até a ditadura, práticas de matriz africana foram criminalizadas como feitiçaria, satanismo ou perigo social, enquanto que Estado e Igreja hegemônica empurravam um embranquecimento forçado para que esses cultos fossem minimamente tolerados pela elite. A demonização contemporânea não é um acidente teológico, gente, não é um acidente, vamos deixar claro. É uma continuidade de uma genealogia colonial que classifica saberes de ancestralidade africana como se esses saberes fossem inferiores, criminosos ou até passíveis de eliminação cultural, que é um verdadeiro epistemicídio em câmera lenta. Agora, pessoal, tem também um componente pouco discutido, que é o mercado religioso. A disputa por fiéis virou concorrência predatória. De um lado, alas extremistas se apropriam de liturgias, símbolos e vocabulários afro-brasileiros, oferecendo a mesma catarse espiritual, mas embalada em legitimidade social cristã.
Do outro, esses mesmos grupos constroem a narrativa de batalha espiritual. Terreiros não são, no caso, apenas outras formas de fé, mas são concorrentes diretos que precisam ser varridos do território para, logicamente, garantir a expansão do rebanho. Vejam que sempre tem uma lógica de mercado. Estão entendendo? Então, nem tudo é fé. Né? Então, poder, né? Disputa de mercado, tudo isso tem relação que muitas vezes as pessoas mais ingênuas acham, isso é normal. Não, não é normal, tá? Isso também é orquestrado. Beleza? Então vamos lá. No caso, demonizar o outro aqui é uma estratégia de marketing. Violenta, mas estratégica. Nessas áreas, praticar religiões de matriz africana passou a ser considerado imperdoável. Terreiros sofrem fechamentos forçados, expulsões e humilhações públicas sob a mira de armas, em nome de uma suposta limpeza espiritual. E o recado é bem claro: não se trata de roubar dinheiro ou bens, mas de apagar a presença dessa fé do mapa. É controle espiritual mascarado de guerra santa. Vou deixar isso claro? Ok, então esse salto de 80% na violência, ele não acontece, né, num vácuo, do além. Não, ele não acontece. Ele é o sintoma básico de um país em que a religião deixou de ser um fórum íntimo e se tornou a principal engrenagem de mobilização eleitoral. No Congresso, a chamada bancada evangélica ela atua como um bloco suprapartidário que muitas vezes substitui evidências técnicas por doutrinas morais rígidas, influenciando pautas de saúde, educação e direitos civis. Né? Em paralelo, avança um processo de neoteocratização informal, na qual a máquina do Estado é gradualmente capturada para legislar a favor de um projeto de hegemonia cristã, corroendo por dentro os pilares de uma democracia pluralista. Na prática, será que isso gera um paradoxo interessante, né, entre palanque e papel? Vamos ver, ó. No discurso público, muitos parlamentares usam a retórica abertamente religiosa, tá? Abertamente religiosa, inflamando a base, convocando cristãos para a guerra cultural e demonizando adversários. Tudo isso ferindo a neutralidade que se espera de um debate público democrático. Já na hora de redigir projetos de leis, a motivação religiosa é camuflada em linguagem laica e, preste atenção, pseudocientífica, para tentar sobreviver ao crivo do Supremo Tribunal Federal. A teoria habermasiana de Habermas, né, que fala sobre a questão da esfera pública, ajuda a ler esse jogo. Portanto, trata-se de mascarar agendas confessionalmente motivadas sobre um vernizinho, né, de racionalidade pública, enquanto se produz na prática exclusão de minorias, de vulneráveis. Então, essas agendas, elas se articulam em torno de pânicos morais que mascaram disputas por controle social. Na educação, a invenção da ideologia de gênero e projetos como Escola Sem Partido buscam censurar debates sobre diversidade, sexualidade e racismo, retirando das escolas um papel central de prevenção à violência. Inclusive, eu tenho um vídeo especificamente sobre isso no canal, tá? Se vocês tiverem interesse, assistam. Nos direitos reprodutivos, multiplicam-se tentativas de restringir ainda mais o aborto, inclusive nos casos já previstos em leis, colocando dogmas teológicos acima da saúde pública e da autonomia das mulheres. E nos direitos LGBTQI+, discursos de defesa da família tradicional funcionam como escudo teórico para negar direitos civis básicos e legitimar violência simbólica e física contra pessoas dissidentes. Agora, vamos tentar entender essa engrenagem sistêmica da intolerância. Vamos lá. Ó, vejam bem, se a gente junta as peças, aparece uma engrenagem sistêmica dessa intolerância religiosa. A base é o racismo epistêmico. Ora,
herança colonial que inferioriza saberes de matriz africana e os rotula como primitivas ou demoníacas. Sobre isso vem a disputa de mercado, em que agressões são usadas para tática de expansão neopentecostal. Soma-se uma sociedade historicamente violenta, acostumada a resolver conflitos pela exclusão física do outro. E, por fim, um projeto de poder que instrumentaliza a fé organizada para ocupar o legislativo e executivo, buscando logicamente a hegemonia exclusiva. E não é só gente intolerante, mas também é um sistema que produz e recompensa essa intolerância. São coisas bem diferentes, tá? E nesse momento eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da laicidade estatal, que não é hostilidade à religião, longe disso, mas neutralidade ativa. O Estado, ele não toma partido entre crenças, garantindo que todas possam existir em pé de igualdade. Quando ele é capturado por dogmas específicos, deixa de ser um árbitro imparcial e passa a jogar por um time só, endossando, basicamente, preconceitos e patrocinando a exclusão. De quem? Justamente de minorias que deveria proteger. Pressões políticas contra evidências científicas, por exemplo, da saúde ou educação, são sinais dessa erosão silenciosa do Estado laico e da própria Constituição, que vai sendo reinterpretada à imagem e semelhança de uma teologia dominante. Diante desse cenário, a resistência também se organiza em nível institucional. Projetos como o Tutelas Coletivas da Unifoa e de outras iniciativas universitárias e do terceiro setor oferecem apoio jurídico gratuito para a regularização formal de terreiros e casas de matriz africana. Quando um terreiro consegue o CNPJ, estatuto e registro, ele deixa de ser alvo invisível, ganha, no caso, a personalidade jurídica para processar agressores, acionar o Estado e proteger seu patrimônio sagrado contra milícias hostis. Em outras palavras, transformar o terreiro em sujeito de direito é uma forma concreta de deslocar o discurso da magia ilegal para o terreno da cidadania. E aí, nós vamos falar um pouquinho agora sobre outra frente importante, que é a discussão que a gente chama de compliance religioso, ou seja, estabelecer normas claras de governança, ética e prestação de contas para organizações religiosas que manejam grandes recursos e enorme poder simbólico. A ideia aqui não é restringir o culto, longe disso, tá? Mas garantir transparência no uso de recursos públicos e imunidades fiscais, prevenir o abuso de poder econômico e simbólico em campanhas eleitorais e mediar conflitos quando a liberdade dogmática fere leis antidiscriminatórias. Em um cenário em que igrejas atuam como atores políticos centrais, algum nível de regulação e a accountability, um termo em inglês, né, deixa de ser capricho e passa a ser requisito mínimo de democracia. Então, esse aumento, né, de 80% na intolerância religiosa, ela é um sintoma, né, claramente um sintoma de um projeto de poder estruturado. Proteger a liberdade de crença no Brasil exige uma laicidade ativa. No caso, enfrentar o racismo estrutural, desmontar o uso político da fé e recusar que qualquer religião reivindique para si o monopólio da moral pública, porque isso não existe. Tá? Nenhuma religião é dona da moral. Portanto, as lideranças de terreiro lembram que não se trata apenas de pedir justiça nos termos estreitos dos tribunais, mas também de lutar por justiça nesse caso, tá bom? E aí eu quero deixar bem claro que é o respeito coletivo, dignidade, bem viver e reconhecimento de que a diversidade religiosa é parte da própria base da democracia. Afinal de contas, o que tem de mais isso? Nada. É só dignidade e respeito. Então, cada terreiro incendiado é um pedaço de nossa história que se perde. Defendê-los é defender muito mais do que uma fé específica, mas é defender a possibilidade de um país verdadeiramente plural.
Gostaram do vídeo? Por favor, deixe seu like, faça um comentário, inscreva-se se achar adequado, tá? E vejo-os brevemente. Um grande abraço.